Lutão no UFC Vegas 53, o Rob Font e o Marlon Vera fizeram uma luta sensacional. Exibição de muita raça e técnica dos dois lutadores, principalmente do Rob Font, que foi ao chão 3 vezes, ficou muito avariado, mas até o último segundo lutou para vencer. Mas Marlon Vera nessa noite estava praticamente blindado e levou na decisão dos juízes. Então vamos para a luta. Um breve contexto aqui. Na parte estratégica, os dois fizeram a lição de casa. E uma das tarefas dessa lição foi aprender com José Aldo, que já lutou e venceu cada um deles. A cereja do bolo para mim nessa luta foi o reconhecimento do José Aldo por parte do Marcos Luca durante a transmissão do combate. Porque ele elogiou os dois guerreiros que fizeram uma baita luta e que isso só engrandecia a qualidade do José Aldo, que venceu esses dois cascagrossas. E aqui eu gostaria de complementar esse comentário do Marcos, que o Aldo, além de vencer esses dois cascagrossas, o brasileiro, na vez que lutou com esses dois, expôs brechas importantes tanto na defesa do Vera como na defesa do Font. E os dois aprenderam a levar em consideração, e nesse combate eles conseguiram explorar um no outro essas brechas que o José Aldo expôs. Uma delas foi a linha de cintura do Vera, porque já que ele tem uma defesa bem fechadinha na altura do rosto, sobra bastante espaço para trabalhar na linha de cintura, que o Aldo utilizou com sabedoria contra o Vera. E o Font, que já é um boxer de alto nível e tem facilidade de trabalhar nessa altura, usou e abusou dessa técnica na luta desse sábado também. Por outro lado, o Vera também aprendeu com o Aldo. Cruzado e golpe duro no Font. Como o Font tem muito volume, tentar acompanhar na quantidade de golpes é muito difícil. Então o Aldo usou a sua explosão para achar o momento certo e colocar os golpes mais duros, diretos e cruzados pela lateral do Font. E olha o que o Marlon Vera fez. Explorou muito bem esses golpes mais potentes e precisos. Explorou também a lateral do rosto do Font com cruzados e com esse belíssimo chute de calcanhar. Enfim, nesse primeiro round deu só Font. O Vera soltando um golpe ou outro na perna, mas sem ter espaço nem tempo para respirar e fazer o seu jogo. Quando o Vera chuta, o Font responde de imediato, e quando o Vera tenta boxear, ele tem que voltar apressado para a defesa para não tomar contragolpes. No de olho na luta que eu fiz da luta de Colby Garbrandt com o Rob Font, eu apelidei o Rob Font de Jab Font, porque ele segue perfeitamente a cartilha do jab, ou seja, ele não telegrafa, os golpes saem da guarda para frente sem carregar o movimento. Só desferir o jab dessa maneira já o torna imprevisível. Tão imprevisível que nem um cara veloz como o Colby Garbrandt conseguiu prever esses golpes. Além de muito volume com os jabs, o Font disparou na pontuação com combinações de golpes retos, uppers e golpes no corpo. O Rob Font é quase um boxer lutando MMA. Então, o seu estilo de golpes obedece um padrão muito comum entre os melhores lutadores de boxe, que é não ter padrão, porque o Rob Font varia muito a ordem das combinações. Ora é jab direto, ora é direto jab, ora é jab upper, jab linha de cintura, cruza upper. E justamente por conta do estilo de defesa do Marlon Vera, o Rob Font está explorando bastante os uppers e os golpes na linha de cintura. É interessante a gente perceber que o ponto forte do Marlon Vera são seus chutes. E nesse momento ele não está tendo espaço para chutar. Por outro lado, ele está bem consciente nas defesas, porque esses dois, são duros na queda. Olha que interessante, o Marlon Vera tem 7 derrotas na carreira antes dessa luta, e todas essas derrotas foram por decisão dos juízes, ou seja, ele nunca foi finalizado e nem nocauteado. Isso prova a eficiência da sua defesa como um todo. Mas não me entenda mal, o Rob Font tem mão para colocar muito adversário no chão, mas o fato é que nem o próprio José Aldo e nem John Lineker, mão de pedra, conseguiram derrubar o Marlon Vera. No intervalo do primeiro round, o corner do Vera disse: cara, sem problema, esse foi o primeiro round, nós sabíamos que o Font ia colocar volume nesse começo de luta, então tudo tranquilo. Até porque são 5 rounds, o Font sofreu para tentar bater o peso, então com certeza ele vai diminuir o ritmo nos próximos rounds. O segundo round começa, o Font começa a recuar um pouquinho mais, ele ainda joga para frente com bastante combinações, mas o pouco espaço que ele dá para o Vera, esse não pensa 2 vezes e começa a desferir os seus chutes rodados, que são aqueles que exigem mais espaço. Logo em seguida o Vera desfere um chute por dentro na perna do Font, e quando ele anda para trás, não tem oportunidade de responder esse golpe como ele fez em quase todos os outros chutes no primeiro round.
E ainda no finalzinho do round, o Vera encaixa esse cruzado que tira o chão completamente do Fonte. Aí no intervalo do round, o treinador do Fonte disse para ele não tentar nocautear o tempo todo, a cada golpe, e sim tocar mais. Porque é o seguinte, era mais fácil o Fonte cansar de bater do que ele conseguir nocautear o Vera. Mas é impressionante como o Vera recebe uma quantidade muito maior de golpes e não está tão machucado como o Fonte. E a razão disso é que o Vera recebe mais golpes, porém grande quantidade desses golpes são amortecidos na sua excelente defesa. Agora o Fonte não recebe tantos golpes quanto ataca, mas como ele está em modo boxeador o tempo todo, ele sempre está na trocação, consequentemente está o tempo todo mais exposto. E quando ele é atingido, os golpes entram mais limpos e até com mais pressão, porque muitas vezes o pega de encontro, ou caminhando para frente ou atacando ao mesmo tempo. Veja esse lance, um jab preciso que causa muito mais dano do que uma sequência de vários golpes. Um outro exemplo é esse direto alguns segundos depois. Um golpe só, no tempo certo e com muita precisão. E aí no final do terceiro round é impressionante, o Vera arranca mais um knockdown. E dessa vez com uma joelhada da esquerda. Aqui a gente começa a tirar o chapéu pro Rob Fonte, que já sofreu 2 knockdowns, continua atacando, continua colocando volume e tem tanta qualidade no boxe que ele consegue conectar as suas combinações clássicas, que é o jab direto e cruzado. Mas o Brandon Vera está blindado nessa luta, inteiro e cada vez mais confiante, soltando cada vez mais o seu jogo. E logo depois vem esse chute lindo, o calcanhar pega no rosto do Fonte. Esse chute é muito difícil de defender, especialmente quando o Vera preparou o terreno com o mesmo chute pelo meio. Esse mais natural para se defender, já que a guarda está mais para frente do corpo ou do rosto. E depois de alguns chutes nessa direção, quando o Vera faz o mesmo movimento inicial, o Fonte arma a defesa. Só que agora o Vera estende a perna por fora e volta com o calcanhar na lateral do rosto do Vera. Técnica linda. A beleza de um chute lateral é que o início desse golpe é igual para várias alturas e direções. Pode ser um chute lateral no joelho, pode ser um chute lateral na barriga ou no rosto, pode ser um chute alto e pode ser também um chute com calcanhar. Então o lutador que realmente treina o poder que esse chute tem se torna muito imprevisível e eficiente. E agora nessa luta já são 3 knockdowns conectados. E por incrível que pareça, o Rob Fonte no 5º round continua na luta, indo pra frente, atacando, colocando mais volume. Cara, um monstro. Luta impecável para o Marlon Vera e coração gigante, absurdo para o Rob Fonte. É isso, galera. Essa foi a análise de hoje. Se você gostou, porrada no like e eu te vejo no próximo vídeo. Nossa.